Você já parou para pensar que talvez o que está faltando na sua vida não seja sorte, nem dinheiro, nem oportunidades, mas sabedoria para colocar Deus no centro de tudo? Porque quando Ele vem primeiro, tudo começa a se encaixar naturalmente, suas decisões, seus relacionamentos, sua paz interior. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, de correr atrás de resultados e sentir que nada realmente preenche o vazio que existe dentro de você. Já sentiu que está sempre lutando contra algo invisível, sem entender por que as coisas parecem não fluir? Esse vídeo não é sobre religião, doutrina ou regras. É sobre vida real. Sobre como viver com propósito, discernimento e equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que colocar Deus em primeiro lugar é o ato mais inteligente e poderoso que você pode praticar todos os dias, e como isso pode mudar completamente a forma como você enxerga seus problemas, suas metas e o seu futuro. Você vai aprender como a presença de Deus traz clareza em meio à confusão, paz no meio da tempestade e força quando o cansaço tenta te parar. E o melhor, isso não exige que você seja perfeito, apenas disposto a dar o primeiro passo de fé. Se você anda se sentindo perdido, cansado de tentar e falhar, ou com a sensação de que está sempre dando voltas sem sair do lugar, esse vídeo vai te mostrar um caminho simples, mas profundo, que pode transformar sua mente e seu coração. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui mais leve, com uma visão totalmente diferente da vida, e vai entender que sabedoria não é saber tudo, mas saber quem vem primeiro. Antes de começar, já deixa o seu like para fortalecer essa mensagem e fazer com que ela chegue a mais pessoas. E comenta aqui embaixo: você tem conseguido colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Quero ler os seus comentários e saber o que essa mensagem desperta em você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para continuar recebendo mensagens que alimentam a fé, fortalecem a mente e transformam o coração. Sabe o que muita gente faz sem perceber? Elas dizem com a boca, Deus em primeiro lugar. Mas no coração, colocam Ele por último. Colocam o trabalho, o dinheiro, a pressa, as preocupações, os medos, tudo na frente dele. E aí, quando as coisas não dão certo, perguntam: por que Deus não me ajuda? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é que Deus se afastou de você, é que, às vezes, você é quem se afastou dele sem perceber. Você começou a depender mais da sua própria força do que da presença dele. E quando a gente faz isso, tudo começa a ficar mais pesado, mais confuso, mais difícil. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre ir à igreja todos os domingos, é sobre viver com Ele todos os dias. É sobre lembrar que sem Ele, até as pequenas vitórias perdem o sentido. Tem gente que acha que colocar Deus no topo é ser fanático, é viver de regras, mas não é nada disso. Isso é sabedoria. É entender que Deus enxerga o que você não vê, conhece o que você ainda nem viveu e já preparou o que você precisa, não o que você quer agora. O erro da maioria é achar que fé é só pedir. Fé não é só pedir, é ouvir, esperar e confiar. Quantas vezes você já orou, pediu algo com toda a sua força, e quando Deus não respondeu do seu jeito, você achou que Ele te esqueceu? Pois é. Só que o silêncio de Deus, às vezes, é o jeito dele te proteger de algo que você não entende agora. E se você colocar Ele em primeiro lugar, vai aprender a ver esses silêncios não como rejeição, mas como direção. A maioria das pessoas corre atrás de bênçãos, mas esquece do abençoador. Quer o milagre, mas não quer o processo. E Deus, muitas vezes, não te dá tudo de uma vez porque quer te ensinar a crescer espiritualmente antes de prosperar materialmente. Sabe por quê? Porque se você não aprender a confiar antes de receber, o que vier pode se tornar um peso. Deus não quer te abençoar para te perder, Ele quer te abençoar para te fortalecer. Então me diz, quantas vezes você começou o dia sem falar com Deus? Quantas vezes você tentou resolver tudo na força do braço, e só lembrou dele quando tudo deu errado? É aí que está o erro da maioria, buscar a presença só quando sente a ausência. Colocar Deus em primeiro lugar é o oposto disso. É começar o dia com Ele, antes de qualquer coisa. É pedir direção, e não apenas solução. É ter a coragem de dizer: Senhor,
Eu confio nos teus planos, mesmo quando não entendo nada. Essa é a diferença entre religiosidade e sabedoria. A religiosidade repete frases. A sabedoria vive princípios. E um dos maiores princípios é entender que Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. Talvez você esteja cansado de esperar respostas, de lutar e não ver resultado. Mas talvez tudo o que Deus está esperando é que você coloque Ele onde Ele sempre deveria estar, no início, não no final. Quando você fizer isso, vai perceber algo incrível. As coisas começam a fluir, as pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem. Não é mágica, é alinhamento. É o universo inteiro respondendo a uma alma que aprendeu a depender da fonte. Então, antes de seguir para qualquer plano, qualquer meta, qualquer sonho, faça um teste. Coloque Deus em primeiro lugar, de verdade. Fale com Ele antes de agir. Peça direção antes de decidir. E observe como a paz que vem dele muda completamente a forma como você vive. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita para postar nas redes sociais. É um estilo de vida. É uma decisão diária, muitas vezes silenciosa, de confiar mesmo quando o medo grita. É escolher depender dele antes de depender de qualquer pessoa, plano ou circunstância. Às vezes, a gente pensa que colocar Deus em primeiro lugar é algo gigantesco, difícil, distante, mas, na verdade, é algo simples. É lembrar dele antes de tudo. Antes de sair de casa, antes de tomar uma decisão, antes de reagir a uma situação. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não significa que tudo vai ser fácil. Significa que você vai saber lidar com tudo de forma mais sábia. Porque a presença dele te dá discernimento, te mostra quando é hora de agir e quando é hora de esperar. E sabe o que é mais bonito nisso? Quando Deus é o centro, você não precisa mais correr atrás das coisas. As coisas certas começam a fluir até você, naturalmente, no tempo certo. Não porque você é sortudo, mas porque está alinhado com a vontade dele. Colocar Deus em primeiro lugar é acordar e dizer: Senhor, o dia é teu. A minha vida é tua. Guia os meus passos. É um ato de humildade, de reconhecer que, por mais que você tenha planos, os planos de Deus sempre serão melhores. E é aí que muita gente se confunde. Porque acha que colocar Deus em primeiro lugar é deixar de viver, é se afastar do mundo. Mas não, é justamente o contrário. É viver com mais propósito, mais clareza, mais consciência. É viver com direção, não por impulso. Quando Deus vem primeiro, as suas prioridades mudam. Você passa a escolher com sabedoria o que consome, o que fala, o que aceita. Você começa a perceber que nem tudo o que brilha vem de Deus, e que a paz vale mais do que qualquer oportunidade que tire a sua alma do eixo. E isso é sabedoria. É saber discernir o que é bom do que apenas parece bom. É aprender a dizer não para aquilo que pode te afastar da presença dele. Porque nem sempre o que parece um presente é realmente uma bênção. Às vezes, é um teste para ver onde está o seu coração. Quando você coloca Deus no topo, até as pequenas decisões ganham outro peso. Aquela escolha que antes era movida pela pressa, agora é guiada pela calma. Aquela conversa que seria movida pela raiva, agora é conduzida pela paz. E é aí que a sua vida começa a mudar de verdade. Deus não quer ser lembrado só quando você precisa. Ele quer ser parte de cada detalhe, até dos pequenos. Porque quando ele participa do início, o final sempre é melhor. E quando ele é o primeiro, as coisas deixam de depender do acaso e passam a depender da graça. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu perdido porque tentou entender tudo sozinho? Quantas vezes você insistiu em caminhos que no fundo sabia que não eram para você? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, essas confusões começam a se dissipar. A luz dele te mostra o que é certo, mesmo que doa no começo. E não é sobre viver sem erros, é sobre aprender com eles. Quem coloca Deus no centro não é alguém perfeito, mas alguém que, mesmo caindo, sabe para onde olhar para se levantar. E isso muda tudo. Porque quando Deus é o primeiro, o seu coração se organiza. O que antes era vazio vira propósito. O que antes era medo vira fé. O que antes era pressa vira paciência. E você começa a viver de um jeito que não depende mais das circunstâncias para ter paz.
Então, se você quer entender o verdadeiro significado de colocar Deus em primeiro lugar, comece pelo simples. Busque Ele antes de qualquer decisão. Coloque o joelho no chão antes de colocar a mão na massa. E você vai ver que quando Deus é o início de tudo, o fim sempre é vitória. Quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar de verdade, algo muda dentro de você. Não é uma mudança que os outros percebem de imediato, é uma transformação silenciosa que começa no seu interior e se reflete em tudo ao seu redor. A primeira coisa que você sente é paz. Não aquela paz passageira, que depende das circunstâncias, mas uma paz que vem de dentro, que te faz respirar fundo e dizer: tá tudo bem, Deus está no controle. E mesmo quando o caos aparece, você permanece firme. A segunda coisa que muda é a clareza. Situações que antes te confundiam começam a fazer sentido. Você começa a perceber que certas portas se fecharam porque não eram para você, e que certas pessoas saíram da sua vida porque Deus estava te protegendo, não te punindo. Quando Deus é o centro, você passa a enxergar tudo com outros olhos. As dificuldades continuam existindo, mas agora você as vê como ferramentas de crescimento e não como castigos. Você aprende a confiar no processo, mesmo sem entender o propósito. E é exatamente aí que a sabedoria nasce. Porque sabedoria não é saber tudo, é confiar em Deus mesmo quando você não entende nada. É ter fé no invisível, é acreditar que o que parece um atraso, na verdade, é parte da preparação. Outra coisa poderosa que acontece é que a ansiedade começa a perder força. Quando você entende que Deus está no comando, você não precisa mais controlar tudo. Você aprende a descansar, a esperar com confiança. E essa leveza muda completamente a forma como você vive. Sabe aquela sensação de vazio, de estar perdido, de se perguntar para que tudo isso? Ela começa a desaparecer. Porque quando Deus vem primeiro, o sentido da vida volta. Você descobre que não está aqui por acaso, que existe um propósito em cada fase, até nas mais difíceis. E é incrível como isso também afeta as suas relações. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência de fé e paz. Começa a ter mais paciência, mais empatia, mais capacidade de perdoar. Porque você entende que quem tem Deus no coração não precisa vencer os outros, só precisa vencer a si mesmo todos os dias. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você lida com as perdas. Em vez de se revoltar, você aprende a confiar. Em vez de dizer, por que eu? Você começa a dizer, pra que isso? Porque agora você entende que até o que dói pode te empurrar para um lugar melhor. E sabe o que acontece depois disso? A prosperidade verdadeira começa a fluir. Não só financeira, mas emocional, espiritual e até física. Porque quando você vive em paz, com o coração limpo e guiado por fé, tudo o que é bom começa a encontrar o caminho até você. A vida deixa de ser uma corrida sem fim e passa a ser uma caminhada com propósito. Você para de se comparar, de se cobrar demais, de se culpar por não estar onde queria. Porque você entende que o tempo de Deus é perfeito e que nada do que é seu vai se perder se Ele estiver na frente. Os resultados de quem vive assim não são apenas externos, são internos. Você se torna mais forte, mais calmo, mais sábio. Aprende a não reagir a tudo, a não brigar com o que não pode mudar. Aprende a soltar o controle e confiar que o que é para ser, será, e o que não for, Deus vai substituir por algo melhor. E, de repente, você olha para trás e percebe, eu mudei. A dor já não pesa tanto, o medo não manda mais, e o coração encontra descanso. E tudo isso começou quando você tomou uma decisão simples: colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, se você está buscando resultados reais, não comece tentando mudar o mundo. Comece mudando a ordem do seu coração. Porque quando Deus é o primeiro, tudo o que vem depois se encaixa com perfeição. Agora, respira fundo por um instante. Fecha os olhos, se quiser. E se pergunta com sinceridade, você tem colocado Deus em primeiro lugar ou tem deixado Ele por último? Porque às vezes, sem perceber, a gente se perde nas distrações do mundo e esquece o que realmente importa. Quantas vezes você acorda, pega o celular, checa as mensagens, olha as redes sociais, mas não tira nem 2 minutos para agradecer a Deus pelo simples fato de estar vivo?
É nesses pequenos gestos que a gente percebe se ele realmente está no topo da nossa lista ou só na teoria. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre perfeição, é sobre intencionalidade. É escolher, conscientemente, lembrar dele no meio do caos. É parar por um segundo e dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu confio em Ti. Sabe, muita gente quer que a vida mude, mas não quer mudar a forma de viver. Quer bênção sem entrega, quer milagres sem obediência, quer respostas sem oração. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. Ele não quer te dar tudo. Ele quer te ensinar a se tornar alguém capaz de receber tudo. E é aí que entra a reflexão. Será que você está preparado para aquilo que vem pedindo? Será que seu coração está pronto para lidar com o que você quer tanto que Deus te entregue? Às vezes, o que parece demora é apenas Deus te moldando para você não perder o que Ele está prestes a te dar. Pense comigo. Quantas vezes você já agradeceu a Deus por algo que Ele tirou da sua vida? Parece estranho, né? Mas depois de um tempo, você percebe que aquele não foi a resposta mais sábia que poderia ter recebido. Porque Deus vê o que você não vê. Essa é a beleza de colocar Ele em primeiro lugar. Você aprende a confiar até nas perdas. Aprende a entender que tudo o que acontece tem um propósito, e que o que é para te destruir, na verdade, só te fortalece quando você entrega nas mãos dele. Às vezes, o que você chama de atraso é Deus te segurando um pouco mais, para te proteger de algo que lá na frente te faria mal. Às vezes, o que você chama de fracasso é Deus redirecionando sua rota para um caminho que você ainda não enxergou. E o mais incrível é que, quando você vive assim, a fé começa a se tornar o seu equilíbrio. Você para de se desesperar com o que não entende e passa a descansar em algo muito maior do que você mesmo. Você começa a enxergar com os olhos da alma. Mas é preciso coragem para isso. Coragem para entregar o controle. Coragem para aceitar que nem sempre o seu plano é o melhor. Coragem para dizer: Senhor, se for da tua vontade, amém. E se não for, amém também. Essa é a verdadeira sabedoria espiritual. E quando você chega nesse ponto, nada mais te abala com tanta facilidade. As palavras negativas não te atingem da mesma forma. As decepções não te derrubam. Porque você entende que quem te sustenta é Deus e ninguém mais. Então, pensa com carinho. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que ocupa mais espaço nos seus pensamentos, Deus ou as suas preocupações? Porque o que domina a sua mente, domina também a sua direção. Talvez hoje seja o momento de reorganizar as prioridades, de colocar Deus no lugar que Ele sempre mereceu, o topo. Porque é só quando Ele está no centro que a sua vida começa a se alinhar com o propósito certo. E se essa mensagem está tocando o seu coração agora, é porque Deus está te chamando para um novo começo. Um começo de mais fé, mais calma, mais entrega. Então escreve aí nos comentários: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar. Essa simples frase pode ser o início de uma transformação profunda na sua vida. Chegou o momento de refletir sobre tudo o que conversamos até aqui. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um conceito espiritual, é uma decisão prática, diária e transformadora. A vida pode te empurrar para todos os lados. Problemas, ansiedade, medo, pressa. Mas quando você coloca Deus no centro, você encontra um ponto de estabilidade, uma bússola que nunca falha, que nunca se confunde. É fácil falar sobre fé, mas agir de verdade exige coragem. Coragem para escolher a confiança ao invés do medo, a entrega ao invés do controle, a paciência ao invés da pressa. E é isso que separa aqueles que vivem apenas esperando milagres, daqueles que vivem com sabedoria e recebem bênçãos reais. Quem coloca Deus em primeiro lugar aprende a ouvir antes de agir, a esperar antes de decidir, a confiar antes de se preocupar. Pense nos seus sonhos. Pense nas situações que você quer mudar. Quantas vezes você tentou sozinho e se frustrou? Colocar Deus em primeiro lugar não significa que tudo será fácil, mas significa que você não estará sozinho. A presença dele traz clareza onde antes havia confusão. Traz calma onde antes havia ansiedade. Traz direção onde antes havia dúvidas. E isso é mais valioso do que qualquer resultado imediato. Você pode até não entender agora, mas cada passo que você dá com Deus no início é um passo na direção certa. E com o tempo,
Você vai olhar para trás e perceber que todas as portas certas se abriram, todas as lições foram necessárias, e tudo aconteceu no momento certo. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você se vê. Você deixa de depender da aprovação alheia, da sorte ou do acaso. Você aprende a caminhar com confiança, sabendo que quem te guia é maior que qualquer obstáculo. É impressionante como uma decisão tão simples, dar prioridade a Deus, transforma tudo. Seus relacionamentos, sua saúde emocional, sua fé, seus resultados, tudo começa a fluir de maneira diferente. E aqui vai uma verdade importante: a sabedoria não está em saber tudo, mas em saber quem vem primeiro na sua vida. Se Deus está no topo, tudo o mais se encaixa naturalmente. Por isso, se você sente que está perdido, cansado ou sem direção, lembre-se: a solução não está em lutar sozinho. Está em dar espaço para Deus guiar seus passos, mesmo quando você não entende o caminho. E essa é a maior lição que eu quero que você leve desse vídeo. Colocar Deus em primeiro lugar não é religiosidade, é sabedoria. É a decisão mais inteligente que você pode tomar todos os dias. Agora, quero que você faça algo por mim. Escreve nos comentários: Deus, eu te coloco em primeiro lugar. Faça isso com sinceridade, porque essa pequena ação é o início de uma mudança profunda na sua vida. E antes de continuar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder as próximas reflexões que vão transformar sua fé, sua mente e seu coração. Então, chegamos ao final desse vídeo, mas a mensagem que você recebeu aqui não termina com ele. Ela é para o seu dia, para as suas decisões, para o seu coração. Colocar Deus em primeiro lugar é mais que uma frase bonita, é uma prática diária, uma escolha que transforma a sua forma de viver, de pensar e de sentir. E eu quero que você leve isso para a vida real agora. Pense nas situações que mais te preocupam, nos medos que te paralisam, nas decisões que você ainda não tomou. Coloque Deus à frente de tudo isso. É simples na teoria, mas poderoso na prática. Quando Ele vem primeiro, você respira diferente, age diferente e até sente as coisas de forma diferente. A presença dele muda tudo. Talvez você ainda esteja pensando: mas, e se eu falhar? E se eu não conseguir confiar totalmente? Deixa eu te dizer algo: Deus não espera a perfeição. Ele espera a intenção e entrega sincera. Cada passo que você dá em direção a Ele é um passo que gera a transformação. Mesmo que pequeno, Ele é significativo. Mesmo que lento, Ele é poderoso. E quando você percebe isso, tudo muda. Os relacionamentos melhoram, a ansiedade diminui, as decisões ficam mais claras e a paz que antes parecia distante se torna real. Por isso, quero que você faça algo agora. Se esse vídeo tocou seu coração, escreve nos comentários: Deus, eu te coloco em primeiro lugar. Quero ler cada comentário e sentir a energia da fé que você está demonstrando. E não parar por aí. Se você quer continuar crescendo espiritualmente e receber mensagens que fortalecem a fé e transformam a vida, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para quem mais precisa ouvir hoje. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, para que você receba sempre reflexões e ensinamentos que alimentam a alma e guiam o coração. Lembre-se, não é religiosidade, é sabedoria prática. É entender que quando Deus é o primeiro, tudo o mais se organiza. Até as coisas que parecem problemas, na verdade, são oportunidades de crescimento. Então respira fundo mais uma vez e internaliza isso. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Não só quando você precisa, mas em cada passo, cada escolha, cada desafio. E se você levar isso a sério, verá resultados que nem imaginava. Mais paz, mais clareza, mais propósito, mais força para enfrentar tudo o que vier. Para encerrar, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E lembra, Deus é o início de tudo e, quando Ele vem primeiro, o resto se encaixa com perfeição.